Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Xalá seja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E hoje, dia 25 de janeiro, dia da cidade de São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo. E é esse dia porque hoje é dia de São Paulo o Santo, o apóstolo. Então é dele que nós vamos falar hoje e saber se ele tem ligação com a Umbanda. Mas antes disso, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Já passamos de 58 mil, vamos em busca dos 59, depois dos 60 mil inscritos. Então, clica aqui embaixo, dá o seu like, compartilha na tua rede social. Se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, tem aquele contato que comentário eu praticamente não consigo ler todos. E você quer conversar, tem alguma dúvida, quer trocar uma ideia comigo, vai no nosso direct no Instagram, @Umbanda_, que é aquele tracinho embaixo, RP, @Umbanda_RP. Você vai entrar em contato conosco, manda um direct lá, segue, uma série de coisas que a gente está lá, certo? Hoje vamos falar sobre São Paulo, o Santo. São Paulo, que nem se chamava Paulo, se chamava Saulo, né? Ele vem de uma origem judaica, ele é um zelote, ele é um fariseu, ele era um cara ortodoxo, vamos dizer assim. Muita gente acha que São Paulo era apóstolo de Jesus, era um dos 12 apóstolos. E não é verdade, São Paulo vem alguns anos depois. Tá? São Paulo não teve contato com Jesus encarnado. Tá? São Paulo, que é um homem muito importante para o cristianismo, ele é tido como o fundador da Igreja Católica junto com São Pedro, tá? Apesar dos dois não terem uma conexão. Eu gosto muito, e aí fica o convite para quem quiser conhecer mais sobre a história de São Paulo. Tem um filme ótimo na Netflix que conta São Paulo ali nas masmorras de Roma, né? Ele foi morto pelo imperador Nero. Nero bota fogo em Roma para poder matar os cristãos, tá? Então, não é que ele teve um devaneio, não, ele queria matar pessoas mesmo. E esse filme se passa dentro de uma masmorra onde ele está preso, e nessa masmorra ele está preso com Lucas, que é outro grande evangelizador, tá? E os dois ali trocando uma ideia. Muito legal esse filme, vale a pena aí que você conheça, tá? Mas para a gente entender, Paulo nasce ali na região da Turquia, da Cilícia, tá? Ali naquela região onde era de domínio persa. Ele era de origem judaica e ele era um cara que ele perseguia os cristãos. Tá? Isso a gente está falando por volta do ano 60 depois de Cristo. Tá? Lembrando que Jesus morreu em 33 depois de Cristo. Então, são 30 anos pós-morte de Jesus. Então, lá para os anos 60 depois de Cristo, ele começa a perseguir os cristãos. Perseguindo os cristãos, um dia ele tem uma visão de uma luz branca que pergunta: Saulo, por que tanto você me persegue? Por que ele perseguia? Porque ele era um cara ortodoxo, ele era contra o cristianismo. E aí ele cai em si e vê que o cristianismo é uma verdade, porque ele tem uma visão de Deus, de Jesus, de um ser cósmico que até hoje não se sabe quem ele viu, só se conta que foi uma luz branca. E aí ele se converte ao cristianismo. E aí sim ele começa não a perseguir os cristãos, ao contrário, a combater aqueles que são contra os cristãos, a lutar. Ele muda de lado, ele começa a brigar pelos cristãos. E até então, Saulo se torna Paulo. Ele mesmo começa a usar o nome de Paulo. Paulo falava grego, então as cartas que ele escreveu são todas na língua grega. Tá? Ele era um cara muito estudado, só que ele é um cara, como as pessoas chamam, né, de pena e espada, porque ele era um cara que escrevia muito bem, era um cara que tinha uma inteligência, é um cara que estudou, mas também era um grande combatente. Tanto que ele lutou algumas guerras, é um homem que usa uma espada. Apesar dele usar aquela espada, não quer dizer que aquela espada represente as guerras. Eu gosto muito da iconografia dos santos. Tá? Por exemplo, muita gente vê São Judas Tadeu com um machado. Né? A imagem tem um machado, algumas tem um porrete. E aí as pessoas falam assim: nossa, olha que bonito, né? O São Judas Tadeu, ele usava um machado porque ele era um lenhador? Não, São Judas Tadeu era historiador. Tá? São Judas Tadeu, que é ele sim um apóstolo de Jesus, São Judas Tadeu, ele carrega um machado na sua imagem porque ele foi morto a machadadas. Então, para a gente poder entender, os santos da Igreja Católica que carregam armas
espada, machados, porretes, tá? Aquilo é uma iconografia sobre o martírio dele. São Paulo carrega uma espada, não é porque ele combateu. Ele foi um soldado, sim, bem antes, mas não é porque ele combateu, não. É porque ele foi morto a golpes de espada, tá? Então, isso acontece. Nós temos vários santos que têm essa iconografia, como aquela iconografia de carregar o santo, né? Santo Antônio carrega o santo. Santo Antônio não estava encarnado quando Jesus morreu, né? Santo Antônio, São Benedito, que carregam o santo, tá? Que carregam o menino Jesus, isso é porque eles carregavam a palavra de Jesus. Então, isso é uma iconografia que é um outro assunto, para uma outra pílula, para a gente falar sobre isso. Mas quando a gente enxerga um santo, assim como um orixá, quando a gente vê um orixá, sua posição de mãos, seus elementos, suas cores, tudo aquilo tem uma representação iconográfica, tá? Então é importante que a gente entenda que tudo aquilo tem um porquê. E assim é com São Paulo. E por que nós estamos falando sobre o santo de São Paulo? Porque hoje é o dia e porque ele também tem sincretismo na Umbanda. Muitas Umbandas sincretizam São Paulo, principalmente na região do Rio Grande do Sul, sincretizam São Paulo com Xangô Aganju. Xangô Aganju representa o fogo, mas o fogo no sentido do ânimo. Naquele primeiro fogo, Aganju é o Xangô que mais usa vermelho, então é um Xangô que tem fundamentos com Exu, que ele representa o movimento, ele representa a força, o ânimo do fogo em busca de lutar, o fogo em busca de algo. E São Paulo é um cara que fez muito isso. São Paulo, se você pegar na Bíblia, os Atos dos Apóstolos, é todas as cartas de São Paulo. Então as epístolas, as cartas, São Paulo era um cara que ele peregrinou o mundo 3 vezes. Tá? Vejam, para vocês entenderem o furor de São Paulo. Ele conhece o cristianismo, ele se torna cristão em 61 depois de Cristo, né? 61 depois de Cristo. E ele morre a golpes de espada, tá? Ele morre em Roma em 64 depois de Cristo. São 3 anos. Em 3 anos ele escreveu cartas, parece que foram, eu não vou ter o número certo da Bíblia, mas acho que são mais de 30 cartas. Esse cara, ele visitou vários lugares, ele peregrinou o mundo, tá? O mundo conhecido, Europa e Ásia, tá? Da Europa até a Ásia, 3 vezes em 3 anos, a pé. Então esse furor, essa vontade, essa vitalidade, essa energia de combater, de ir atrás do que acredita, está muito ligado a Xangô Aganju. Então os negros escravizados, quando começam o sincretismo, porque começam neles, logo sincretizam essa figura de um homem andarilho, de um homem que não mede esforços para alcançar o que quer, de um homem que está sempre pronto, seja na pena ou seja na espada, um homem que está sempre em busca do seu objetivo e não vai medir esforços para isso, porque é o ânimo da vida, é Xangô Aganju. Por isso, ele é sincretizado com este Xangô. Hoje, então, dia 25 de janeiro, não deixa de ser um dia de Xangô. Se você puder, acenda a sua vela marrom, se você for de Umbanda, ou se você quiser pode acender vermelha, porque a Aganju gosta muito da cor vermelha, acenda a sua vela vermelha, peça por esse mártir que é São Paulo, dessa energia, o ânimo de vida. Porque se a gente parar para pensar, 25 de janeiro, muito próximo dia 20 de janeiro, que é o dia de Oxóssi que nós já falamos aqui, que é o que? A vitalidade, é o buscar. Mais uma vez nós temos o simbolismo de mais um santo que veio aqui para quê? Para fortalecer essa busca, para independente do que você vai alcançar, você ter vontade de caminhar para frente. São Paulo é isso, ele nunca está parado, ele está sempre caminhando. Estou falando do santo, não estou falando da cidade. Tá? E isso também vai ter a ver com a cidade, porque se a gente parar para estudar a cosmologia e a energia, né? São Paulo é uma cidade que nunca para, porque o próprio São Paulo Santo também nunca parava. Então, não pare, continue evoluindo, continue crescendo, continue combatendo, continue guerreando em busca dos teus objetivos, porque é isso que São Paulo nos ensina, é isso que Xangô Aganju nos desperta por dentro, que é esse fogo cósmico, esse fogo do ânimo, e é isso que a cidade de São Paulo é, este fogo de buscar algo, de buscar alguma coisa para crescer mais ainda, a busca dos teus objetivos. Larga o comodismo e vai buscar como o São Paulo fez. Certo? É acima de tudo. Se precisar guerrear, se precisar combater, vá em busca dos teus objetivos. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui,
procura um terreiro. Um abraço, saravá e até mais.